esse manto descida à mansão dos mortos. Aconteceu em novembro de 2017, né? A descida à mansão dos mortos. Esse dia, confesso a vocês que foi um dia muito, mas muito triste, né? Foram momentos assim de muita angústia, porém foi muito rápido a visão, né? Naquele momento, não foi uma visão assim muito tranquila, não foi, mas era necessário, né? Então, a mansão dos mortos, né? Como é a mansão dos mortos? Eu vou contar aqui para vocês a minha experiência, né? Aquilo que o Senhor me mostrou, um manto, e que possamos, né? Cada um com a sua experiência, dizer: eis-nos aqui, né? Para que o Senhor nos use, para que o nosso testemunho sirva de cura, de libertação para tantos outros irmãos e que alcance aqueles que o Senhor, né, tem chamado. Manto a descida à mansão dos mortos. Né? É dada a ordenância do Senhor e então 2 anjos se colocam próximos de mim. Um à minha frente, Rashuri de Cantrai, e outro ao lado, e com caneta em pena para anotar e entender os fatos e visões que ali aconteciam. Ao meu lado, Zeitiel, com as asas frondosas, grandiosas, e à minha frente, Uriel, para escrever e esclarecer as imagens e momentos vividos. Num primeiro momento, vejo um portão em ferro fundido, em seu contorno, pedras grandes, e vem uma imagem do anjo da morte. Suas características eram pés como de gazelas, com pelos pretos em todo o seu corpo, tinha penas pretas, uma crista de galo e uma face de cavalo, com 4 asas. A todo instante repetia por várias vezes: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Era o que ele mais falava a todo momento, irmãos, para mim. A fúria dele contra a minha presença ali naquele momento era muito grande. E com a ordenança de Deus, abre-se este portão. E diante da abertura desse portão, muito fogo, pavor, lamento. As chamas eram pequenas, mas o calor insuportável e o pavor era geral. Naquele local andam-se os orixós em vultos negros com capas em forma de lobos, ruivavam e andavam como cachorros. Eles eram como humanos, mas eles uivavam e ficavam de 4 como se fosse cachorro, né? Era muito estranho ver a figura deles. E no segundo momento fui andando e seguindo a direção em que o anjo me guiara, e entrei num cemitério com vários túmulos. Em seguida, uma grande serpente de cor preta, em olhos verdes avermelhados, e de suas narinas muito fumaças, e com grande ira se dirigiu a mim e disse que me odiava. O que eu mais ouvia naquele momento era o ódio, né? O ódio contra a minha vida. O ódio, muito ódio. Porém, a presença dos anjos ao meu lado, Uriel, né? E o anjo Zetiel, dava-me segurança e paz, porque eu sabia que Deus estava comigo naquele momento, os anjos estavam ali comigo. E a todo, quando vinha aquela tribulação, meu coração, não temas, é necessário, estou contigo. Não temas, não tenhais medo. O cheiro era insuportável, de fogo, de fumaça. As paredes todas em feltro preto, sem ventilação e sem nenhum foco de luz. A luminosidade vinha da presença dos anjos.
Então comecei a sentir cheiros de cigarros, fumo, bebida destilada e perfume doce. Eram constantes naquele ambiente. Seguindo ao meu lado esquerdo, vi como se fosse um lago muito intenso e profundo. Acima desse lago, uma máquina como se fosse uma esteira ligada com um compressor dos lados. A sequência era da seguinte forma: a pessoa era colocada naquela máquina e em seguida espremida por esta compressão. O barulho dos ossos quebrados era assustador. Moía os ossos e o sangue era ali retirado e lançado no lago em que vi no início do manto. Este lago era de sangue, muito sangue. Depois dessa compreensão, os ossos eram levados para um outro lugar chamado de pavilhão. É muito pavilhão, irmãos, lá, né? Tem pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3, é um labirinto muito grande e é chamado de pavilhão. Nesta quarta visão, o termo pavilhão era adotado por vários ambientes, como se fosse um labirinto, e fui levada a um outro ambiente, a um outro pavilhão, já um lugar muito agitado pela presença de moscas, aranhas, morcegos e cobras. O ambiente era todo cheio de teias, o calor e o cheiro insuportável de fumaça ardia os olhos e coçava o nariz. Neste momento, o anjo Uriel disse-me: Vamos rápido, não olhe para trás. Vamos, é rápido. No outro pavilhão, à minha frente, deparei com várias celas com pés e mãos amarradas. Eram corpos que estavam nus. No interior dessas celas, o calor era insuportável e queimavam as vidas que se encontravam lá. Muito choro, muito grito, pedindo por ajuda, pedindo por tirar eles dali, socorro. E eu não podia fazer nada. Era para mim ver passar naquele momento apenas. Já do meu lado direito, existiam muitas camas vazias e muitos espíritos imundos, tanto no ar como no chão. Eram as legiões de enfermidades. Todas as pessoas, as almas, né? Correndo de um lado para o outro desesperadamente. O anjo me ordenando: vamos, temos que ser rápido. Neste momento deparei com portas, com trancas fechadas. Ao lado desta porta, o espírito do tranca-rua. Esse espírito age em muitos dos espíritos que ali estavam. As portas eram blindadas por correntes e algemas. Esse espírito imundo não tem boca. E continuando, seguimos por uma descida muito forte, muito calor, sem luz, e o cheiro constante de fumaça prevalecia. As luzes eram dos anjos que estavam ali comigo, os anjos Uriel e Zeitiel. Tudo estava sendo anotado, cada detalhe com muita precisão. E nesse trajeto da descida, a fúria era tão grande que o meu coração clamava a todo momento para que eles não tocassem em mim. E naquele momento eu clamei a espada do arcanjo Miguel para que me guardasse, porque eu já não estava suportando mais. E foi nesse momento que deparei com uma sala muito escura, um altar muito grande, com muitas gavetas. Eram arquivos, arquivos gigantescos. Ali estavam contidas as almas, os planos, os projetos, tudo o que cada um de nós, os filhos de Deus, todos os sonhos, os projetos que ele tocou, que ele roubou, eram armários com gavetas acorrentadas. Ali sentava um grande espírito em forma de lobisomem, metade homem, metade lobo, com duas cabeças e em cada cabeça 4 legiões demoníacas chamadas Beelzebub. Essas legiões alimentavam esse grande ser com charutos, cigarros, bebidas e sangue, muito sangue, que vinha do lago. Do lago
aonde os ossos eram comprimidos e os ossos eram jogados de um lado de um pavilhão e o sangue era direto até onde esse grande ser estava, né? Esse espírito demoníaco estava. As legiões se alimentavam constantemente de sangue. Esse espírito, o grande, ele não sai do lugar. Somente no grande dia ele dará conta dos seus serviços feitos e o acusará, né? Por isso, na palavra do Senhor é dito: Ele é o acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade dele, né? Já estava muito difícil permanecer ali, devido ao cheiro, às visões, à tormenta, o calor. As minhas forças já estavam se esvaindo. E naquele momento clamei por Miguel, porque naquele momento em diante a espada estaria sobre ele, que me acusava, sobre ele que lançava o olhar com fúria contra a minha vida. E eu dizia ao Senhor: o que eu faço, Senhor? O que eu falo para ele? Pois nós ficamos frente a frente. E foi um momento muito profundo, porque o Senhor dizia a mim: nada, cala-se, silencia o teu coração. Ele tem a minha ordem para te dizer. E ele estava sentado numa poltrona e ficou em pé com suas legiões e se dirigiu a um arquivo, a uma porta, uma gaveta. Ele abriu e começou a tirar muitos papéis, pergaminhos, documentos, chaves, e foi tirando tudo para fora. E naquele santo momento, grande foi a minha emoção, porque pude contemplar a grandeza de Deus sobre o poder e a autoridade que o nosso Deus tem em dar ordens ao nosso inimigo, para que ele devolva tudo aquilo que ele roubara de cada um de nós. Foi tudo muito rápido e a todo momento o Senhor falava: vamos, vamos, caminha, caminha, você não pode parar, caminha. E então continuei a marchar conforme a ordenância do Senhor. O inferno todo é um labirinto constante. É um labirinto com vários pavilhões. E num outro momento, ainda seguindo essa marcha, deparei com um outro pavilhão, com homens. Nesse momento, o Senhor dizia em meu coração que muitos daquele pavilhão eram policiais. Mataram muitos inocentes. E tem um tempo de reflexão naquele lugar. Então, irmãos, eram a maioria dos que estavam ali, exerciam a função de policial, né? E eles matavam por prazer, matavam inocentes, atiravam a vida por competição, muitas vezes, né? Tiravam vidas de quem não foi culpado, né? Então, aquele pavilhão, eles ficavam em reflexão na tortura, né? Naquele ambiente, porque é a mansão dos mortos, né? Então, ele tem aquele momento até a ordenância do Senhor ali, para ele refletir, né? E é só Deus que tem o controle do coração de cada um de nós e daqueles, né, que estavam ali naquele momento. E de um outro lado, eram os homossexuais, né? Espíritos malignos que tocam na essência de homens e mulheres e transforma, né? Tira a essência, toca na essência, né? E muda o gosto, o prazer, né? A parte carnal. Continuando, o mais triste foi ver crianças sendo alimento dos espíritos. Braço, perna, mão, órgãos. O que eles comiam se regenerava. Era uma visão assustadora. Então, tudo o que tinha ali, né, principalmente crianças, muitas crianças ali, eles se alimentavam e no mesmo tempo que eles se alimentavam, a criança vinha de novo, era algo que não morria
ficava, sabe? Se regenerava, parecia cenas de filme mesmo, de algo sobrenatural mesmo, né? E aquelas crianças sendo ali comidas, né? Aqueles, sabe? Aquelas mordidas que eles se alimentavam. E eu só tive a visão, né? Desse momento. E o último era o pavilhão 5, que era dos palhaços, né? Então foi visto muito palhaço ali naquele pavilhão, que eram os presos, encarcerados. E todos tinham a marca na pele de um palhaço, né? Todos eram os que cometeram crimes, né? E o espírito do tranca-rua, chapéu de palha, com tipo uma blusa branca, com bem calça com a barra arregaçada e não tinha boca. Esse manto termina quando fui elevada aos céus, né? Eu acabei de ver aquele homem com chapéu de palha, né? Assim, a boca, ele não tinha boca, né? Ele era sem nada, ele não tinha uma camisa branca, uma calça jeans arregaçada, pé no chão, né? E ele se mostrou como esse espírito tranca-rua, né? Que ele ficava de um lado para o outro, de lado para o outro, que ele cuidava do portão, né? Então tudo que se chegava nele, ele trancava, né? Ele pegava e não saía, né? Pela ordem do grande, né? E foi tudo muito rápido, muito rápido. Eu tive essa visão e foi dada para mim a ordenança de eu retornar, de eu sair daquele lugar. Foi tudo muito rápido, as cenas dos pavilhões, né? Do lago de sangue, dos arquivos aonde fica, né? As histórias aonde o inimigo acorrenta as vidas, ceifa ali tantos sonhos, projetos, planos, né? De muitos. E aí o anjo veio, né? Nesse momento e eu fui elevada a um céu cor-de-rosa, né? Aí automaticamente veio uma luz muito grande, todo em rosa, né? Era um céu todinho cor-de-rosa, o cheiro de rosa. E os anjos que estavam naquele céu cor-de-rosa exalavam cheiro de rosa, né? Foi um manto muito profundo, foi rápido, mas foi de uma profundidade muito grande, né? Eu fiquei assim dias e dias e dias, muito emocionada, né? E depois eu não tive mais visões do inferno, da mansão dos mortos, eu não tive mais visões do abismo. Aí foram as visões já celestiais, né? Eu gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês, nessa experiência da mansão dos mortos com todos.